Vamos começar a conversar e eu conto também com a participação de vocês, porque quando vocês participam, né, fica de uma certa forma muito mais o que? Produtivo, né? Porque eu tô aqui falando, quando vocês participam, às vezes a dúvida é do outro também, né? E aí quando a gente sana uma dúvida, a gente sana a dúvida de mais pessoas também, tá? Então nós vamos começar a conversar sobre depressão. O mal aí do século, né? Depressão será uma das doenças que vai levar muitas pessoas ao tombamento, viu? Infelizmente. E sendo a depressão sendo aí um forte caminho para o suicídio, né? Então nós precisamos nos cuidar, não é mesmo? Oi, Evandro! Evandro em tempo real, não acredito, né? Ele estava assistindo só depois, eu não estava nem falando muito no nomezinho dele, porque ele estava sumido para lá. Aí depois ele me falava, Ana, vou assistir agora, né? Tudo bem? Deus te abençoe e te guarda. Mas ele tá sempre, né? É porque ele vê depois, né? Tá atarefado lá, a gente entende, né? O olhinho dele, né? Característico dele. Então vamos lá, gente. Então, assim, eu não vou dar um conceito médico, né, psicológico, porque eu não tenho conhecimento para isso, né? Eu não tenho propriedade para falar nesse assunto em termos técnicos e científicos, né? Mas a gente vai conversando de forma que dê para entender, né? Então, o que é a depressão, né? O que nós aí, a grosso modo, entendemos por essa doença, essa palavra depressão, né? Tudo aquilo que nos deixa, de uma certa forma, para baixo, né? Incapaz de executar determinadas tarefas, né? Ou seja, atrapalha literalmente o nosso caminhar, a nossa qualidade de vida, enfim, né? Então a gente sabe também que essa questão, que é a depressão, ela pode ser engatilhada, né? Por uma coisa pequena. Às vezes uma coisa que você não conseguiu resolver, alguma coisa que te frustrou lá na frente, te deixou para baixo, né? Então a gente precisa também diferenciar depressão de tristeza, né? De sentimento de tristeza temporário daquilo que a gente tentou e não conseguiu, né? Os nãos da vida, vamos dizer assim. Os nãos da vida, né? Eles são toleráveis, porque é o que mais a gente escuta, né? Eu acho que a maioria de todos vocês, assim como eu, o que eu mais escutei da vida até hoje foram o quê? Nãos, né? A gente planeja uma coisa e dá errado. Por algum momento, né? A gente se entristece diante daquele fato, mas a gente reergue, consegue reerguer e seguir. Ponto. Né? Então, isso é tristeza e é inerente à vida, é inerente ao ser humano. Nós estamos em terra de expiação e prova, não é mesmo? Então, isso é tristeza. Agora, a depressão é aquele problema que tem muita gente que nem sabe de onde vem, mas ele foi o gatilho, né? Ele foi deflagrado aí em algum momento e a pessoa não soube identificar, né? E aquilo se perdura, vai perdurando e a pessoa não consegue se reerguer, né? E aí a pessoa fica para baixo, a pessoa já começa a não querer desenvolver, né, tais atividades que já desenvolvia, e daí começa a puxar o fio da meada, né? A prostrar. Então, gente, o que a gente fala diante da depressão, né? Primeiramente, nós precisamos entender que nós estamos no corpo físico, né? Então, corpo físico, carne,
terra, nós precisamos de cuidados médicos, psicológicos, né? E aí, às vezes, até um profissional mais... como que eu falo? Um psiquiatra, né? Que tem aí mais conhecimento dentro dessa área para poder ajudar quando a terapia, a psicoterapia não é, às vezes, o suficiente, né? Vai fazer parte de um conjunto. É muito, gente, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma válvula de escape. O que seria essa válvula de escape? Até mesmo uma amizade. Para quê? Uma amizade que te desse a abertura de conversar. Porque às vezes a pessoa tendo confiança em um determinado indivíduo, né? E por alguns minutos ou algumas horas derramar aquele sentimento ali, pode ajudar com que coloque esse sentimento para fora, né? Pode ajudar com que ele consiga conectar as ideias, reconectar essas ideias, né? Colocar aí os devidos acentos, refletir e seguir. Só, minha gente, que nem sempre nós vamos encontrar uma pessoa disposta, né, a nos ouvir. E às vezes, mesmo encontrando essa pessoa disposta a nos ouvir, a gente não vai conseguir o resultado que a gente deseja, né? Isso por quê? Porque a gente está debilitado dentro dessa situação, né? E aquela pessoa que nos ouve, né, não tem a competência, né? Competência, quando eu digo, competência no sentido de uma formação, né, para que possa estar nos auxiliando. Então, por isso, minha gente, que hoje em dia muitas pessoas necessitam de terapias e de psicoterapias, porque começam a guardar para elas, né, esses sentimentos, não conseguem resolver e aquele negócio vai virando uma bola de neve. Quando você procura um profissional competente, né, um profissional que está acostumado a lidar com esse tipo de situação, com esse tipo, né, de uma doença aí se instaurando, à medida que ele vai fazendo o exercício da conversa, que vai fazendo lá todos né, a terapia lá que eles têm lá, total autoridade para poder trabalharem com vocês, eles conseguem pescar o fio da meada. Eles conseguem pescar onde tudo começou. E aí começa a trabalhar, né? Se isso não for o suficiente, provavelmente ele vai te encaminhar para um psiquiatra, né? Não há nada de errado nisso. Se eu não consigo sair desse problema sozinho, eu preciso então buscar ajuda. E se eu estou na Terra, independente, né? Nós vamos entrar já na questão da espiritualidade. Eu preciso procurar primeiro os meios terrenos para que possam me ajudar. Para que possa fazer com que eu consiga me reerguer. E se esses meios, né, tiver que inserir medicação, que a medicação seja inserida, né? A gente precisa ter a ciência o seguinte, eu não vou me automedicar, né? Eu vou procurar um profissional que possa me dar todo o auxílio aí durante o meu tratamento. Vou parar o meu tratamento também quando eu tiver alta do profissional, né? Por quê? Porque a gente sabe que depressão é uma coisa que a pessoa começa ali a ser medicada, acha que melhorou, né? E interrompe o tratamento por livre e espontânea vontade. E aí volta depois até pior, né? Então, a gente precisa ser o quê? Monitorado constantemente, né? Até que venha o médico, o psicólogo e te fale, olha, você está de alta, aí já é outra coisa, né? Então, gente, primeiramente a gente tem que
andar, né, por esses caminhos aí, porque nós estamos na Terra e nós precisamos ter o quê? Atitudes responsáveis, né, quanto à nossa jornada, quanto à nossa trajetória do corpo físico e psicológico. Isso é muito importante, tá? Ô, Ana, mas eu já vi dizer que a depressão é uma coisa que pode ser espiritual. Sim, gente, pode ser. E muitas das vezes é necessário o caminhar junto. Caminhar junto de quê? Além da pessoa ter um apoio psicológico, além de ter um apoio psiquiátrico, se assim for necessário, também ter um apoio espiritual, né? E aí é que entra a questão das preces. É aí que entra a questão de você procurar uma casa espírita se assim for necessário, né? Se tiver aí alguma suspeita, alguém falou alguma coisa sobre obsessão, alguma coisa assim, é necessário buscar uma casa espírita, mas, né, é muito prudente da casa espírita que essa pessoa que chegue, né, com esse diagnóstico, ela tem que ser encaminhada para um tratamento médico-psicológico, se assim já não estiver tratando, tá? Então, como que é essa questão da depressão, né, olhando aí um lado espiritual? Nada mais é do que, provavelmente, né, a grande maioria dos casos, né, um irmão nosso sem entendimento, que também já tinha um quadro depressivo e encontrou em você o que? A afinidade para que vocês pudessem aí permanecer juntos, vibrando nessa mesma energia, e junto a você ele pudesse aqui permanecer. Mas por que que isso acontece? Porque você, em algum momento, deixou a porta aberta, deixou essa fresta, né, para que pudessem aproximar, né? Então, se você tem uma depressão e você já faz um tratamento médico e psicológico para isso, né? Não esqueça também das preces, né? Porque o fato de a gente estar com depressão, né, não te deixa incapacitado de orar, de acreditar, de confiar e de continuar exercitando a sua fé, elevando aí o seu nível vibracional. Para quê? Para que a conversa com o psicólogo, o medicamento psiquiátrico e a oração possa se unir e você possa encontrar forças para poder ficar de pé. Tá? Mas nós precisamos andar por esses caminhos. Porque, gente, são tempos muito difíceis que nós estamos passando. São problemas, na grande maioria das vezes, muito difíceis de serem solucionados, né? Então, muita gente não tem mesmo equilíbrio e cai. Às vezes cai por uma coisa boba e dessa coisa boba vai tropeçando e vai caindo e quando você vê já tá lá embaixo, né? Já tá lá no fundo do poço, né? Então, se você é uma pessoa que diante dos problemas se fragiliza muito, não consegue resolver os seus problemas, tem que buscar ajuda, né? Comece conversando com um amigo de confiança. Se não tem esse amigo, comece procurando um psicólogo. Desse psicólogo ele vai ver se você precisa aí de uma terapia, né? Se precisa ser, né? Qual vai ser a frequência disso, né? Ele vai puxar esse fio da meada porque eles têm toda uma formação acadêmica para isso, né? Vai te encaminhar para um psiquiatra se você precisar, né? Você vai tomar um remédio. Ana, mas o remédio é controlado. E daí? Se você está com orientação médica e for preciso, você tem que tomar. O que você não pode fazer é tomar 1, 2, 3, 10 da sua cabeça, né? A gente sabe que isso é que não pode. Agora, desde que você esteja acompanhada por um profissional, né? O profissional tem total competência aí para poder estar te receitando, né, a medicação que você precisa, né? Então a depressão começa com a gente buscando ajuda, fazendo barulho mesmo. Olha, eu não estou conseguindo. Olha, eu estou passando por determinado problema e buscar ajuda, né? Porque muitas pessoas têm depressão e se calam, né, gente?
Ficam aí caladinhos, quietinhos no canto, não fala nada. Quando é fé já tá pensando besteira, né? Vai deixando a porta cada vez mais escancarada e aí o universo todo começa a conspirar aí negativamente, que é o que a gente não quer, né? Então a gente tem que ter essa ciência, né, para que nós possamos andar aonde precisar andar, para que a gente possa ter sucesso lá na frente. Tá? Alguma dúvida, gente, sobre essa questão de depressão? Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre depressão? Ou nós podemos aí passar para o próximo tópico, para o próximo tema? Pois é, né, Ana Rodrigues? E aí, parou o tratamento, né? E aí aconteceu o que aconteceu, né? Acabou aí se sucumbindo, né? Diante dos fatos da vida, né? Não conseguiu sair sozinho aí, achou que estava bom, né? E aí trilhou caminhos que não precisava, né, ter sido trilhado, né? Graças a Deus, né, que o Douglas hoje encontra-se socorrido, né? Mas não precisaria, né, de ter acontecido. Então nós vamos passar agora para a questão do desdobramento. Então vamos lá. O pessoal que me perguntou aí na última live sobre desdobramento. Então nós vamos também fazer as mesmas coisas, tá? Eu não trouxe as referências bibliográficas, mas eu acho, se não me engano, lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 400 em diante, até 453A, salvo engano, vocês vão encontrar essa questão de desdobramento, de sono, de sonho, tá? Então nós vamos lá também dar uma pincelada nisso aí para ver, né, se o pessoal entende. Então o que é o desdobramento? Desdobramento nada mais é de que durante o sono o seu espírito, né? Quem precisa de descanso? O nosso corpo físico, né? Quem cansa? Quem precisa repor as energias? Nosso corpo físico, nosso espírito não precisa, né, de descansar. E por não precisar descansar e o momento do sono, os liames que nos prendem ao corpo físico afrouxarem, o nosso espírito faz o quê? Se desdobra, que nada mais é do que deixa o corpo físico descansando e vai até um local de seu interesse, né? Que locais são esses, Ana? Infinitos, né? O espírito tem aí, pode ter inúmeras vivências, né? Nesse desdobramento. E um deles é o quê? A ida às dimensões espirituais. É perfeitamente possível que o espírito continue na Terra, indo a determinados lugares, né? Como também indo às dimensões espirituais. Para quê? Ele pode ir nessas dimensões espirituais para visitar alguém. Ele pode ir nessas dimensões espirituais para ajudar alguém, né? Principalmente aí quando se trata-se de médium, né? Embora nem todo médium tenha essa faculdade de desdobrar-se para ir até o plano astral ajudar, mas também é uma faculdade mediúnica, tá? Então, Ana, eu não lembro nada, eu não sonho. Sonha, né? Você sonha, você tem experiências, seu espírito tem experiências. O que acontece? É que o desdobramento ele pode ser consciente ou inconsciente, ou semi-inconsciente. Então, o que é isso? O desdobramento consciente, né? Eu deito, adormeço, meu espírito se desloca e eu tenho plena consciência que eu estou em espírito, estou em um determinado ponto, em um determinado local, com uma determinada pessoa, tendo essa e essa e essa experiência.
quando eu volto, eu acordo do meu sono, do corpo material, eu venho lembrando perfeitamente de todos os detalhes, de todas as falas, por onde eu estive, com as pessoas que eu estive, embora essas pessoas possam ser, na maioria das vezes, desconhecidas, tá? Esse é o desdobramento consciente. Ana, eu não lembro de nada, eu deito, eu apago, eu não vejo nada. Pode ser que você desdobrou, pode ser que não, porque a gente não é todo mundo que desdobra todas as noites, né? Às vezes você tem determinadas experiências, às vezes são só sonhos alucinatórios, não são desdobramentos, né? Mas o desdobramento é uma coisa que quando você vem trazendo fragmentos ou você vem trazendo consciência, né? Você tem perfeita consciência que você esteve com fulano num determinado lugar, tá? Agora, tem aqueles sonhos que não tem nada a ver, não tem nexo com nada, né? E você sabe que isso é coisa da sua cabeça, tá? Então, o desdobramento inconsciente foi o espírito, se você deitou, dormiu, se desdobrou, o espírito deixou o corpo físico lá em repouso e foi para onde era de interesse, né? Teve as suas vivências, as suas experiências, mas quando ele voltou, e lá no Livro dos Espíritos nos explica que as vivências são do espírito, e quando ele retorna ao corpo físico, ultrapassando as camadas densa e pesada do nosso corpo, é aí que é provável dele não conseguir trazer consigo, né, essas lembranças, porque a densidade do corpo, né, a densidade da matéria não deixa trazer as características do desdobramento, tá? Então, deitou, adormeceu, apagou, desdobrou? Às vezes desdobrou sim, né? Às vezes foi a inúmeros lugares, mas voltou inconsciente, tá? Desdobramento semi-inconsciente é aquele desdobramento que você tem certeza que você foi a determinado lugar, mas você volta apenas com fragmentos. O que são esses fragmentos? Olha, essa noite eu sonhei com a minha mãe. Ela estava assim, assim, assada, me falou algumas coisas, mas eu não lembro. Mas você sabe que você teve com ela, né? Então você veio trazendo fragmentos, você veio trazendo pedaços aí, né? Pequenas características que quando você acordou te deu a entender o seguinte: olha, eu me desdobrei, tive determinado lugar, tive essa experiência, mas eu não consigo contar tudo, não consigo saber de tudo, e é muito comum que ao longo do dia você comece a esquecer, né? É muito comum isso, você desdobrou, sonhou determinada coisa e aí começa ao longo do dia a esquecer. Por isso que quando a gente desdobra, né, e ouve de nossos entes queridos uma frase muito bonita, uma coisa muito bonita, corre e anota, porque é muito comum que durante o dia ou conforme vai passando os dias você não consegue ter mais ciência de nada que aconteceu. Você só consegue saber assim: eu sonhei com fulano. O que ele me falou, do jeito que ele estava, já nem lembro mais. Eu sei que ele me falou umas coisas, mas esqueci, né? Então, isso é o desdobramento, né? São vivências aí do nosso espírito, né? Que é imortal, né? Que faz o seguinte: se emancipa, né? Deixa o corpo repousando e vai aí ter as suas experiências aí para onde ele tiver afinidade, onde tiver desejo e oportunidade de estar, tá? Alguma dúvida sobre essa questão de desdobramento? Que bom, né, Aparecida? Porque é isso mesmo, né? A gente faz as preces, né? E, né, se Deus, se Jesus, a espiritualidade amiga, achar, né, que nós podemos ajudar do outro lado, que nós possamos aí, então, estar à disposição, né? Existe aí o que nós chamamos dentro da doutrina, dentro da mediunidade em si, os guardiões, né? Os
os médiums que se colocam à disposição da espiritualidade e que de fato trabalha, né? Trabalha aí na madrugada toda até. Existe um grande número de médiums que faz esse trabalho aí. Engasguei com a água. E aí muitas pessoas podem estar se perguntando assim, mas a espiritualidade não precisa de ajuda. Verdade. Na maioria dos quesitos não precisam mesmo. Mas a ajuda, geralmente, são ajudas muito primitivas, tá? Em relação à ajuda que eles dão, sabe? Por exemplo, vou dar para vocês um exemplo de necessidade de ajuda nossa que estamos no corpo físico, né? Às vezes uma pessoa acabou de desencarnar, só que ela tá ali, né, acreditando piamente que ainda encontra-se em corpo físico. E aí a espiritualidade amiga aproxima, né? E a espiritualidade amiga, com características, né, diferentes, eles vão bater o olho e vão falar, não te conheço. Né? As características não tem resquício, né? Não tem nada, né? Eu socorrista, então eu não te conheço, não quero falar com você, né? E aí tem-se a necessidade de quê? De uma pessoa que está na carne, né? Às vezes ir lá mostrar uma coisa que seja, né? Para quê? Para que vá acalmando gradualmente e a espiritualidade amiga vá avançando, né? Eu disse a vocês aqui, quando meu pai desencarnou, eu precisei ir ao encontro do meu pai inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Porque o meu pai encontrava-se com o mesmo comportamento de quando estava aqui na Terra ainda internado, né? Então, todas as vezes que eles tentavam um tratamento, tentavam uma coisa alternativa, ele se recusava, né? No seguinte sentido, eu não te conheço. Meu pai era assim mesmo, né? Meio cismado. Eu não te conheço, eu não vou fazer esse tratamento, né? Então, muitas vezes, né? Foi necessário que eu me desdobrasse e tivesse do outro lado, graças a Deus consciente, né? E eu já chegava sabendo do problema em si. Né? E já chegava dizendo, pai, por que o senhor não quer fazer isso aqui? Né? Aí ele falava, não, porque eu não sei o que esse pessoal tá me dizendo, é estranho, né? Ah, então agora vamos fazer? Vamos fazer assim, assim, assado? Por quê? Porque se viu que ali naquele ambiente tinha alguém, de uma certa forma, conhecido, né? E por conhecer, eles travam menos. E quando é desconhecido, às vezes, né, eles estão assim, naquele transe, naquela confusão, procurando por um objeto, procurando por uma blusa, procurando por um celular, né? E aí a gente serve como meio de mediação para essas coisas mais primitivas até que se estabilize ali, né? E a espiritualidade possa ir avançando, possa ir, né, de uma certa forma, pegando confiança e avançando. E aí não precisa da gente mais, com certeza não, né? São essas coisas mais primitivas, né? E existe também as questões de pessoas na espiritualidade, né, que aguardam a sua ajuda. Então vamos lá dar um exemplo para vocês nessa questão, para que vocês possam entender. Você sabe, eu já disse aqui para vocês que o meu marido também é médium, né? Só que o meu marido é desenvolvido lá na Umbanda, né? Embora ele está afastado, mas ele é desenvolvido lá na Umbanda. E aí, ele tem uma missão que ele peleja e não consegue. Mas essa moça,
precisa da ajuda dele, né? E às vezes ele fica até falando, gente, eu não consigo ajudar essa moça. Então ele deita, se desdobra. Essa moça está numa região umbralina cavernosa, necessitando da ajuda dele para tirá-la dali e levar até um determinado local, entregá-la a uma determinada pessoa. Ana, por que os socorristas não fazem isso e estão aguardando para que ele faça? Provavelmente, né, essa moça está ali há muitos e muitos anos antes dessa encarnação dele, né? E ele tem a missão e provavelmente dívida, e ele é que precisa resgatá-la de lá pela confiança que ela exerce nele, né? Então ela está ali entranhada, só sai dali aguardando a ajuda dele. Mas infelizmente ele já foi não sei quantas vezes e não consegue dar a ajuda que essa moça precisa, né? Que Deus tenha misericórdia, que uma hora aí ele pode conseguir. E por que que ele não consegue? Porque aqueles espíritos que estão ali, que são de uma certa forma, né, os guardiões daquele lugar, né, não o deixam tirar. Né? Todas as tentativas são frustradas, né? São coisas que a gente for ficar contando, né? Meu marido fica assim, nossa senhora, se contar o povo acha que a gente é doido, né? Mas são experiências assim repetidas com a mesma pessoa, com as mesmas características, né? Necessitando o mesmo resgate e todos eles aí infrutíferos, né? Talvez o meu marido possa estar precisando ter mais equilíbrio, né? Para poder conseguir retirá-lo de lá, né? Quem sabe uma hora ele consegue. Que Deus possa ter aí misericórdia dessa moça. Alguma dúvida, gente, sobre desdobramento? Eu vi que rolou uma pergunta aí no seguinte sentido. Todo sonho é desdobramento? Não, porque pode ter os sonhos alucinatórios, tá? Como que eu vou saber que é desdobramento? Você vem trazendo, ou você não vem trazendo nada, e você fala assim, Ana, eu não sonho. Sonho, mas é porque às vezes, eu não desdobro, mas é porque às vezes é inconsciente, tá? Você volta inconsciente. Mas o desdobramento, você eu sonhei com fulano, será que foi desdobramento ou não? Primeiramente, você precisa saber o seguinte, né? Se você esteve com ele, quais as características que ele te passou, né? Pelas características você vai conseguir saber se ele está bem ou não, né? Outra coisa, você foi e veio trazendo fragmentos e sabe que aquilo ali é real, né? Naquele desdobramento, você tinha pelo menos um pouquinho de consciência no seguinte sentido, eu estou conversando com fulano, mas eu sei perfeitamente que fulano está desencarnado. Ou então, aquele encontro, né? É um pouco mais superficial, mas quando você retorna, você vem dizendo o seguinte, eu tenho certeza que eu estive com fulano, com ciclano, com beltrano, tá? A gente só consegue identificar o desdobramento quando ele é consciente ou semi-inconsciente. Porque quando você não lembra de nada, fica aí, né? Quase impossível, né? Quase não, impossível, porque não se lembra. Mas nós precisamos entender que existem os desdobramentos. E quando o espírito retorna pelas camadas densa e pesada do nosso corpo físico, esse desdobramento torna-se inconsciente. Isso porque as vivências são do espírito, não são nossas do nosso corpo físico, né? Então, ao passar pelas camadas densas e pesadas do nosso corpo físico, tem-se então esse esquecimento, tá? Isso é inerente a cada um. Não adianta a pessoa falar assim, eu nunca vou sonhar, nunca vou desdobrar, ou para sempre vai ser assim, é uma característica. O que você pode fazer é começar a fazer o exercício pedindo a Deus e a espiritualidade amiga a oportunidade de você se desdobrar e trazer pelo menos fragmentos, né? Algumas lembranças aí para que você possa saber se não, eu tive, né, com fulano. Mas para isso é necessário que você também tenha uma mente aberta, né? Porque você está pedindo. Se você pede, precisa ser uma coisa que você confia, que você acredita e equilíbrio, né? Para que na hora que
Tem muita gente que começa a se desdobrar e não consegue se desdobrar completamente, né? Tá aí até inserida aí na questão da paralisia do sono, né? Muito da paralisia do sono tem a ver com o quê? Com o desdobramento que não conseguiu se completar, né? Eu começo a me desdobrar, vejo que eu estou de uma certa forma fora do corpo, me afastando do corpo, tento movimentos para poder acordar e não consigo, né? Então tem muito disso aí. Não, a mediunidade você pode desenvolver ela, TT, em qualquer, seja na Umbanda, seja no kardecismo, tá? Sabe por quê? Porque a mediunidade em si está mais relacionado com a sua conduta, o que você está fazendo em si, do que dessa questão de entidades. Está muito mais relacionada à questão do seu equilíbrio do que com essa questão de entidades. Entidades ou mentores, todos nós temos, todos nós, né? Nem que seja um, nós vamos ter, né? Existe aí quem é médium que trabalha, né, nessa linha aí, tem aí, trabalha com vários espíritos de várias falanges aí, né? Mas só que você tem que entender que mediunidade é conduta, né? Então, se eu não desenvolvi a minha mediunidade na Umbanda, né? Eu tenho a minha mediunidade, eu comecei a desenvolver minha mediunidade na Umbanda, né? A abrir os caminhos aí, né? Como eles dizem, né? Mas depois eu me instaurei no kardecismo, né? Então, eles não vão te prejudicar por conta disso, né? Por quê? Porque a espiritualidade, se tem um médium aqui, né, que tem, né, a passagem para que eles possam trabalhar, ok. Se não tem essa passagem, eles vão procurar outro. Isso aí você pode ter certeza, né? Eles vão procurar outro, vão achar outras pessoas para trabalhar. Da mesma forma é aqui no kardecismo, né? Se você eu não quero trabalhar, eu não quero mais fazer live, igual eu faço aqui no meu caso, né? Eu não quero mais ajudar ninguém, eu não quero fazer nada, né? O que o Roberto vai fazer? Ele simplesmente vai se afastar e vai trabalhar com outro médium, né? Vai ter outro médium para que ele possa trabalhar, né? Então, assim, nós precisamos muito mais da espiritualidade do que a espiritualidade de nós, tá? Por quê? Porque nós já viemos com essa faculdade e muitas das vezes essa faculdade, nós é quem pedimos essa faculdade. Então, se nós a pedimos é porque algo temos que desenvolver dentro dela, né? Mas a mediunidade está muito mais relacionada à sua conduta, né? De nada adianta um médium estar dentro de um centro espírita umbandista, trabalhando ali com as suas entidades e tendo uma conduta perversa do lado de fora, né? E não trabalhar na caridade e na beneficência. E não tentar colocar a maioria, né, de pessoas que ele conseguir, tentar colocar no melhor caminho, né? Nada adianta. Então, assim, a mediunidade, quando se é médium de uma certa forma, né, tem uma porcentagem maior aí de mediunidade, porque médium todos nós somos, né? Mas quem tem essa mediunidade mais ostensiva está muito mais relacionada à sua conduta, o que você está fazendo da sua mediunidade, né, do que você está ali dentro de uma casa espírita trabalhando. É válido, é muito válido, né? Igual eu já disse para vocês, tem coisas espirituais, né, que muitas das vezes não se consegue resolver dentro do kardecismo, né? Principalmente que às vezes não se encontra ali os médiuns com determinadas faculdades necessárias. Então você consegue isso lá na Umbanda, né? Mas não quer dizer que por você estar ali dentro de uma casa espírita, seja umbandista, seja kardecista, né, que você está salvo, não, tá? Por isso que a gente precisa olhar muito a questão da nossa conduta. A nossa conduta é que conta, né? Se você tem um irmão que está passando, né, aí, pelo seu caminho necessitando de ajuda, né? Qual que está sendo a sua conduta em relação a isso, né?
Você está de fato trabalhando na beneficência? Você está de fato levando aí, né, a palavra que você precisa levar? Você está de fato conhecendo, né, o evangelho, tentando aí, embora a gente saiba que nós estamos muito longe de Jesus, mas você está trilhando os caminhos de Jesus? Né? Você não está usando, né, da doutrina espírita, colocando aí a doutrina espírita como escudo para poder trabalhar com coisas ocultas e colocando a culpa dentro do espiritismo? Entendeu? Então isso é uma questão mais de conduta, porque a entidade, né, um mentor espiritual esclarecido com entendimento, se você não quiser trabalhar com ele, ele vai procurar outro médium para trabalhar. Né? Agora, pode ter certeza, se você foi numa casa espírita que te disse, olha, se você não der passagem para uma determinada entidade, ela vai te perturbar, ela vai te prejudicar. Então, você pode saber o seguinte, essa entidade, qual estão falando com você, ou então essa casa espírita, está trabalhando com forças aí, com espíritos de grande densidade só com negatividade, né? Então, o que você faz? Você tem que sair fora mesmo, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio e não só a casa espírita, mas a espiritualidade também precisa respeitar, tá? Isso é válido em qualquer lugar que a gente vá. Oi, Maria da Glória, se você sonha com a sua família, né, desencarnada, né, provavelmente é desdobramento, tá? É visita. E esse desdobramento pode ser o seguinte: você pode ir até eles, como eles podem vir até você, tá? Você pode perfeitamente adormecer, né? E se desdobrar e na hora que voltar falar o seguinte, uai, engraçado, eu sonhei com fulano e ciclano, né? Estava aqui na sala conversando comigo, né? Mas é por quê? Porque eles vieram até você e não você foi até eles, tá? Qual que é a pergunta da Luciana para que nós possamos passar para a questão do despertar? Para tirar aí as dúvidas da Ana Rodrigues. Ela vai ter que repetir e jogar aqui de novo, porque se eu for procurar, minha filha, impossível eu achar. Luciana, estou aguardando, ou então eu vou passar para a próxima para que a gente não fique aqui calado aqui, sem assunto, né? Nós precisamos avançar. A Verônica da Silva está perguntando se mesmo quando vamos em zonas umbralinas, nós temos acompanhamento do nosso guia, do nosso mentor, nem sempre, tá? Nem sempre, sabe por quê? Porque o que a gente vai fazer em zonas umbralinas? Das duas, uma, né? Ou nós vamos nos desdobrar e ir até lá porque nós estamos vibrando com essas forças, né? E uma vez você vibrando com zona umbralina, nada tem a ver o seu mentor com isso, né? Então, assim, os nossos mentores não estão à nossa disposição 24 horas. Eles têm o que fazer do outro lado e muito o que fazer, tá? Ou das duas, uma. Ou você vai porque você está vibrando com essa força, com essa negatividade, com essa energia, então lá você vai por afinidade, ou então você vai até lá porque tem ali alguém que precisa de uma certa ajuda e essa ajuda precisa ser sua. Quando a ajuda precisa ser sua, você é assistido, mas a ajuda quem precisa dispensar geralmente é você, tá? Vamos lá para a pergunta da some muito rápido.
A pergunta da Luciana. Meses depois que meu pai desencarnou, sonhei com ele caminhando ao lado de uma mulher com quem conversava e sorria muito. Contei o sonho para minha mãe e ela disse que as características da mulher eram de minha avó paterna. Eu não a conheci no plano terreno. Isso é possível? Perfeitamente possível, né? Essa mulher que você fala era a mãe dele? Era a mãe dele que estava caminhando ao lado dele, que você... Bom, deixa eu ler de novo que parece que é a mãe, né? É, a mãe. Luciana, perfeitamente possível, tá? Então eu quero dizer o seguinte para vocês. Ana, eu tenho mãe desencarnada. Provavelmente 99% de chance que quando você desencarnar, quem vai vir te buscar será quem? A sua mãe, né? Você acha que uma mãe, sendo mãe, sabendo que um filho está próximo do desencarne, o que ela vai fazer? Ela vai ser a primeira da fila, né? Lembram lá de André Luiz? Embora André Luiz tivesse tido toda aquela conduta terrena, né? Quase ninguém nem fez uma prece para ele, embora também o pessoal parece naquela época não tinha muito entendimento, a família também não acreditava, né? Mas quem estava lá desde o momento da cirurgia, né, na cabeceira daquela maca? A mãe, né? Então, perfeitamente possível, tá? A mãe só não vai buscar se por necessidade tiver reencarnado ou se tiver sem socorro. Mas, estando socorrida e amparada, você pode ter certeza que a mãe, além de estar o tempo todo, enquanto tiver encarnado, vai estar ali te intuindo, vai estar ali em momentos especiais. Se não tiver próximo, vai estar lá do mundo espiritual, dando um jeito de olhar, intuindo, colocando no melhor caminho. Pode ter certeza disso. E é muito difícil, não estou dizendo que é regra, né? Mas existe a exceção das mães que reencarnam e os filhos ainda estão na Terra. Mas o mais provável é que ela aguarde todos os filhos retornarem. Todos, tá? Então, perfeitamente possível. Vamos passar para a questão do despertar, que foi o que a Ana Rodrigues tinha me pedido na última live, né? Então, vamos lá. A gente sabe, nós sabemos que a gente desencarna, perde o corpo físico e vai para alguma dimensão, né? Nós podemos ficar na Terra, nós podemos ir para uma das dimensões de umbral, nós podemos ir para um posto de socorro, nós podemos ir para uma colônia ou cidade espiritual. Quando a gente fala essa questão do despertar, nós precisamos entender que o espírito está socorrido e amparado. Então, nós vamos deixar um pouquinho de lado quem não está com socorro, quem está perambulando por aí ou está no umbral, tá? Nós vamos deixar essa turma um pouquinho para a gente entender aqui essa questão do despertar. Então, desencarnei. Muitos vão... Às vezes você fala assim, gente, mas como que pode? Fulano da minha família não tinha conhecimento nenhum disso, mas às vezes tinha um equilíbrio tão grande que às vezes você não sabia, né? E pode chegar no mundo espiritual como? Acordado e andando, tá? Totalmente ciente do seu desencarno. Chega acordado e andando, né? Mas a grande maioria, né? Por não ter equilíbrio, por não ter conhecimento, por misericórdia e até mesmo pelo medo, o que os socorristas fazem? No momento do último desligamento, de desatar o último liame que prende o nosso corpo físico, adormece e leva dormindo, tá? Ana, minha mãe está dormindo, que é a questão da Ana aí, né?
Quanto tempo leva para esse despertar? Isso depende muito, sabe, Ana? Depende de espírito para espírito. E depende de como a família terrena está reagindo diante do desencarne dessa pessoa, desse ente querido. Por que eu falo que a família depende da família? Por que se adormece e por que mantém esse estado de dormência? Porque às vezes a família aqui embaixo tá tão desnorteada, tá tão desequilibrada diante do desencarne, que todas as vezes que pensa, né, no seu ente querido, tá ali com aquele desespero. Então está jogando uma carga energética negativa muito grande sobre ele. E essa carga energética negativa só o atrapalha na sua questão de aceitação, de entender, né? Só agrava o seu estado de perturbação. Então, os médicos do astral, eles não vão jogar por terra, né, uma coisa que está estabilizada, né? Se fulano está aqui adormecido, embora recebendo essa carga, mas não está sabendo nem de onde está vindo, e se ele acordar isso vai prejudicá-lo, deixa dormindo, deixa a família estabilizar primeiro, deixa a família, né, se acalmar, né? Não estou dizendo do choro de saudade, do choro com consciência, do choro com pés no chão, do choro acompanhado de uma prece. Não é isso. Eu estou dizendo daquele choro desesperado no sentido de que fulano tinha que estar aqui, não foi justo, eu não aceito, eu não quero, eu não entendo. Isso é muito prejudicial, né? Então deixa ele quietinho lá, né? Então isso depende muito e depende da questão do seguinte, de espírito para espírito. Porque às vezes acorda, né? Se vê em local diferente, né? Entra-se também naquele desespero, né? E isso não é bom, né? Então, acalma-se para que as coisas vá tomando o curso natural, para que então na oportunidade ele vai acordando de forma gradual, vai sabendo, né, dos acontecimentos de forma gradual, vai passar por um estado de perturbação que é inerente a todos nós, mas de acordo com o entendimento que você tiver, é o tempo que vai durar esse estado perturbatório, né? O que é esse estado perturbatório? É quando dizem para você o seguinte, olha, deixa eu te dizer, você desencarnou, né? Ou então pode usar até um linguajar mais direto para que possa entender, olha, você morreu, né? Seu corpo físico morreu, mas você pode ter ciência, olhar para você, pegar, te apalpar e saber que você vive, né? Então, o que você perdeu foi seu corpo físico. Só que nesse momento vem um turbilhão de coisas na cabeça daquela pessoa que desencarnou, né? Vem inúmeras preocupações. Como que vai ficar minha mãe? Como que vai ficar minha esposa? Como vai ficar meus filhos? Como vai ficar todo mundo? Como vai ficar minhas coisas que eu precisava de resolver e não resolvi? Né? E a pessoa, muitos surtam, tá? Então, assim, de acordo com a aceitação que tem, por isso que eu sempre falo com vocês, desencarnou recentemente, o momento, gente, é de oração. Não é de você estar atrás de psicografia, seja em qualquer outro grupo que for, que não é o meu caso, seja atrás de notícias, seja atrás de um momento de oração, tá? Porque da mesma forma que nós vamos viver o luto aqui, eles vão viver o luto do outro lado, né? E ainda nós temos a ajuda da nossa família que ainda ficou, né? Meu pai desencarnou, beleza, mas eu ainda estou aqui de luto com os meus irmãos, eu estou com a minha mãe, eu estou aqui ainda inserido no núcleo familiar. O outro que acabou de chegar, pode ser que, embora esteja socorrido, esteja amparado, ainda não teve equilíbrio nem de rever os outros entes do outro lado. Então, todo mundo ali para ele, por hora, é o que? Desconhecido, que faz com que fique o que? Um pouco mais difícil, né? Até que ele se reequilibre,
para que possa vir chegando aos poucos, né? Porque não vai chegar todo mundo de uma vez, embora todo mundo vai estar ali, né? Jogando energia positiva, mas necessitando do equilíbrio dele para que possam ir aproximando, para que possam ir então aparecendo diante dele e ele chegando aí à realidade, né? Porque ele não tem esse choque de realidade aí. Então, por isso que eu sempre falo com vocês, é momento de oração. Todas as vezes um ente acabou de desencarnar, é oração. É momento de prece, é momento de oração, é momento de reflexão, né? Então é momento de, apesar da saudade que fica, é momento de calmaria, né? Para que a gente possa tentar ajudar o outro e também do outro lado, tá? Então, quando você fala assim, minha mãe desencarnou agora, tal. Quando que minha mãe vai acordar, Ana? Depende, tá? E para vocês saberem assim, meu ente querido tá bem ou não, faça uma reflexão de como está a família. Como que a família está em relação a ele, né? Porque quando a família está muito perturbada, está naquela confusão, né? Pode saber também que seu ente está precisando de um pouquinho de ajuda, né? Pode saber que a espiritualidade está lá do outro lado, né? Fazendo o possível para poder deixar tudo calmo. Porque vai jogar para ele, né? Uma energia aí que no momento é desnecessária. Principalmente nós aqui que temos, né? O nosso equilíbrio, que sabemos como tudo funciona, nós precisamos entender que é momento de oração, porque nós sabemos que o que morreu foi o corpo físico. O nosso ente vive do outro lado, né? Pode ter certeza, Ana Rodrigues, a sua mãe não está sozinha, tá? Se ela já despertou ou não despertou, eu não tenho ciência, tá? Deu umas travadinhas aí, né? Eu não tenho ciência, mas ela não está só. Pode ter certeza disso, né? Às vezes ela nem encontrou com quem precisava encontrar ainda, mas ela não está só. Ela só ainda não os visualizou, mas estão todos por lá, tá bom? Porque ela está socorrida e amparada. Olhem aí, mais uma vez, né, a importância do socorrido e amparado. Tá? Gente, alguma dúvida nessa questão do despertar? Ô Flaviane, mas não tem problema se esse assunto que estiver sendo resolvido. A Flaviane, gente, tá dizendo aí, ó, minha família ainda está resolvendo o último assunto não resolvido que ele deixou. Isso não o atrapalha se tiver todo mundo resolvendo de uma forma mais serena, né? Ou no mínimo, né? Com mais sensatez, né? Porque ficar pendências, né? Isso é normal, principalmente quando você tem uma morte aí repentina que você não está esperando, né? Então fica coisas mesmo por fazer e burocracias que precisam ser resolvidas, né? Então, não tem problema nenhum nisso, né? Resolver. O que atrapalha é a questão da confusão, do desespero, da briga, né? Isso prejudica muito, porque você tem que pensar o seguinte: a conduta que nós estamos tendo, se ele estivesse aqui, ele aprovaria essa conduta, né? É isso que a gente tem que pensar, tá? E eu queria dar, né, deixar aqui um conselho para vocês no seguinte sentido. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, nós já sabemos disso, né? Então, nós temos uma forma de ajudar a espiritualidade amiga. Como que é, né, essa ajuda que nós podemos dar para a espiritualidade? Estarmos bem aqui e tentar nos ajudar aqui, tá? Deixa a espiritualidade trabalhando, tratando das coisas que são inerentes a eles. Se eles precisarem de nós, eles vão recorrer a nós, né? Mas que nós precisamos, gente, nos situar muito, né? No núcleo onde nós estamos inseridos. Meu pai, minha mãe agora desencarnou, está socorrido e amparado, ótimo. Eles vão ficar do outro lado, porque na oportunidade eles vão trabalhar para ajudar lá.
né? Que nós também possamos nos unir para poder ajudar desse lado de cá, tá bom? Alguma dúvida, gente?